Bom dia, meninos. Continuando. Bom dia, meninos. Bom dia, meninos. Continuando na nossa saga de pegar equações que não são do segundo grau e transformá-las em uma equação do segundo grau para a gente resolver, nós chegamos na equação biquadrada. Vamos dar uma olhada no que seria isso, mas vai pensando aí nesse nome, biquadrada. O que será? Olha só, equação biquadrada é aquela que ela é quadrada duas vezes. Se ela é quadrada duas vezes, ela tem um expoente 4. Então, agora a gente vai encontrar uma equação, o maior expoente da incógnita é 4, e a gente vai resolver. Mas para isso, eu não sei uma estratégia para resolver uma equação do quarto grau. Eu só sei resolver uma equação do segundo grau. Então, a gente precisa transformar ela em uma equação quadrática, uma equação do segundo grau. Vamos lembrar de uma propriedade de potência? A gente trabalhou no iníciozinho do ano com várias propriedades. Dentre elas, a gente tem a potência de potência. Lembra dela? Pela propriedade de potência, se a gente tem um expoente dentro do parênteses e um expoente fora, a gente pode multiplicar eles. Se eu faço 2 vezes 2, isso dá 4, não dá? A gente vai precisar muitíssimo dessa propriedade na aula de hoje. Importante a gente lembrar que uma equação do segundo grau ela pode ter até duas raízes, dois resultados, não é? Uma equação do quarto grau, ela pode ter até 4 raízes, 4 resultados. O número do grau me indica a quantidade de soluções máximas que a gente pode ter. Então, aqui, se você achou só 2, pode procurar um pouquinho, talvez tenha 4 soluções. Vamos brincar de equação biquadrada? Temos aqui um exemplo para a gente começar a crescer. Olha só. X à quarta menos 13x ao quadrado mais 36 é igual a 0. Vamos usar aquela propriedade de potência. Eu acabei de te falar que x à quarta ele pode ser escrito como x ao quadrado, entre parênteses, ao quadrado, com expoente fora, não é? Então, eu acabei de reescrever ele. Agora, o que a gente vai fazer? Você vai pegar esse x ao quadrado e vai trocar por uma outra letra. Por conveniência, costume, eu estou trocando por y, mas você poderia chamar o seu x ao quadrado o que você quiser, tá bom? Se eu quiser chamar o x ao quadrado de y, tá vendo que está em vermelho aqui, que é o nosso x ao quadrado, que está destacado, eu vou simplesmente trocar por y. Vamos ver o que vai acontecer? Eu tinha x ao quadrado, então agora eu terei y ao quadrado, certo? Eu tinha menos 13x ao quadrado, agora eu tenho menos 13y. E o mais 36 continuou da mesma maneira, ok? Essa equação é uma equação do segundo grau, concorda? Aquela comunzinha que a gente está acostumado a resolver. Quem são os coeficientes dela? Eu posso dizer que o meu A é 1, o meu B é menos 13 e o meu C é 36. Lembra do vídeo passado? Eu te falei que você pode resolver por Bhaskara sempre que você quiser. Apenas por uma questão de tempo, eu vou resolver por soma e produto. Se você nem lembra mais como é que faz Bhaskara, volta lá alguns vídeos para trás que a gente teve a aula da fórmula de Bhaskara com musiquinha e tudo mais. Tá bom? Eu vou seguir por soma e produto. A fórmula da soma é menos B sobre A. O nosso coeficiente B não é o menos 13? Então, vai ficar menos 13 sobre o meu A, que é 1. Resultando numa soma que dá 13 positivo. Certo? A fórmula do produto, você lembra? É C sobre A. Meu C é 36, o A é 1. Dividindo 36 por 1, nós temos 36. E agora, quais são as combinações de números que somados dão 13 e multiplicados dão 36? Pensa aí quais poderiam ser as possibilidades. Pausa o vídeo, pensa sozinho que eu já vou dar a resposta, mas eu quero que você tente fazer antes, hein? As nossas possíveis respostas são o número 4 e o número 9.
Concorda que dá certo? 4 mais 9 é 13, 4 multiplicado por 9 dá 36. Então, essas são as nossas soluções. Mas a gente não estava procurando os valores de y lá no início da equação. A gente estava procurando os valores de x. E agora eu preciso transformar esse y no x. Tá vendo essa equaçãozinha aqui, x ao quadrado igual a y que eu destaquei? Ó, destacadinho aqui para você. A gente vai trabalhar baseada nela, certo? Vamos ali para o outro lado resolver. Eu tenho que x ao quadrado é igual a y. Mas qual dos y? Vamos trabalhar primeiro com o y1, que era 4? Vamos lá então, ó. X ao quadrado é igual a y1 e o y1 é 4. X ao quadrado é igual a 4. Como é que eu resolvo essa equação? Esse expoente 2 pode sair daqui, né? Se ele passa para o outro lado, ele passa como raiz. Então, o x seria a raiz de 4. E você deve se lembrar que pode ser tanto 2 quanto menos 2. Então, nós já temos aqui dois possíveis valores para x, o x1 e o x2. Mas não para por aqui, né? A gente tem ainda o y2, a gente tem que trabalhar com esse 9. Vamos lá, então. O meu x ao quadrado também pode ser o valor do y2, ele pode ser 9. Vou resolver essa equação, essa raiz. Quem é a raiz de 9? Você deve se lembrar que a raiz tem duas soluções. Pode ser menos 3 ou pode ser mais 3. Tenho aqui 4 soluções possíveis. Todas elas compõem o nosso conjunto solução. Então, eu tenho aqui destacado, dentro do conjunto solução, todos os valores possíveis. Menos 3, menos 2, 2 e 3. E aí? Fácil, médio, difícil, muito diferente do que a gente já vinha fazendo? Nem foge tanto assim, né, do que a gente já estava fazendo. Espero que você esteja gostando, tá bom? Se tiver dúvida, me pergunta lá no chat. Se precisar, a gente faz a questão junto aqui no quadro, tá bom? Vamos ver mais um exemplo? Olha só, eu tenho x à quarta menos x ao quadrado menos 12 igual a 0. Lembra da propriedade de potência? Eu vou transformar o x à quarta. Eu vou chamar ele de x ao quadrado. A gente vai fazer aquela transformação. Concentra nesse x ao quadrado, que está destacado em vermelho. Eu vou chamar de y. Você pode chamar da letra que você quiser, tá bom? Não é obrigatório que seja y, não. Vamos lá. Se eu faço a substituição, eu tenho y ao quadrado menos y menos 12. Essa é uma equação do segundo grau que a gente sabe resolver. Eu vou te dar deixa eu fazer um comentário de um erro que é muito comum, muito comum. Acontece muito da galera fazer o seguinte, fez a primeira substituição aqui e colocou y ao quadrado, certo? Vou botar aqui embaixo. Aí, na hora que a pessoa chega aqui, menos x ao quadrado, a pessoa vem e coloca menos y ao quadrado. E fica y ao quadrado, menos y ao quadrado, cancelou, deu menos 12, a pessoa bota lá menos 12. Isso é muito, muito, muito errado, tá bom? Sempre que você estiver fazendo uma equação do quadrado, você vai substituir o x ao quadrado por y nessas duas situações, tá? Nesse expoente que era 4 e no expoente que era 2, ficando com o expoente 2 e um expoente 1. Tome muito cuidado para não confundir isso, tá bom? Essa é a única dificuldade que pode aparecer na equação biquadrada. A única coisa que é diferente do que a gente já vinha fazendo, né? Porque cair nessa equação agora é fazer aquilo que está acostumado. Ou você faz Bhaskara ou faz soma produto. Por questão de tempo, estou optando por soma produto, mas pode pausar o vídeo e fazer a fórmula de Bhaskara. Você que gosta de soma produto, pausa e tenta fazer sozinho também, tá bom? Mas vamos lá, vou resolver aqui. Acredito que você já tentou fazer. Vamos lá. Qual que é a fórmula da soma? Menos b sobre a, certo? Quem é o coeficiente b? Quem acompanha o y é o menos 1. E quem acompanha o y ao quadrado, que é o a, é 1. Eu tenho menos 1, que juntando os sinais, menos com menos vai dar mais. 1 dividido por 1 é o próprio 1, certo? A fórmula do produto, c sobre a. O c é menos 12, o a é 1. Menos 12 dividido por 1 fica menos 12. E aí, qual seria a nossa combinação possível? Pensa aí, pausa o vídeo. Chegou a uma conclusão, vamos ver se a sua resposta bateu com a minha. Uma possibilidade para o y é valer menos 4, mas
mas o nosso produto tem que ser menos 2, um número negativo. Então, a outra possibilidade é menos 3. Nós temos essas duas possibilidades para valores de y. Mas lembra, eu quero resolver o x. Achar apenas o y não resolve a minha vida. Volta aqui na equação que a gente destacou. X ao quadrado é igual a y. Igual a quem? Tanto ao y1 quanto 2, né? Troca o y1 por 4. X ao quadrado é igual a 4. Passa esse expoente 2 como raiz. Você tem a raiz de 4, que resolvendo pode ser tanto menos 2 quanto 2. Certinho? E também o meu y pode valer menos 3, não é? O nosso y2. Vamos substituir. Opa, você está enxergando o problema aqui? Se eu passo raiz, eu tenho a raiz quadrada de menos 3. E agora? Tem solução? Existe a raiz quadrada de número negativo? Não tem solução aqui. Saindo desse y2, a gente não tem qualquer solução. Não temos raízes reais, não existem números reais que resolvam essa raiz. Então, o nosso conjunto de solução é composto apenas pelo menos 1 e menos 2. O nosso conjunto de solução é composto apenas pelo menos 2 e 2. Certinho? Lembra que eu falei lá no início, a gente pode ter até 4 raízes. Não necessariamente teremos todas as 4. Aqui nós só tivemos 2. Podemos ter situação em que não tem nenhuma. Certo? Então, não pensa que está errado. Tá bom? Mas nem sempre a gente vai conseguir encontrar 4 valores. Vamos ver mais um? Olha só, x à quarta menos 3x ao quadrado mais 2. Vamos lá? Vamos trocar esse x à quarta por x ao quadrado. E a gente vai chamar o nosso x ao quadrado de adivinha? Y. Muito bem. Nós temos a equação y ao quadrado menos 3y mais 2. Tá com dúvida para fazer essa substituição? Se tiver com dúvida, já conta para mim lá no chat para eu pensar aqui num exemplo para a gente fazer no quadro juntos para tentar resolver esse problema se por acaso tiver. Tá bom? Vamos lá. Coeficientes. O A é 1, o B é menos 3, o C é 2. Vamos fazer soma e produto? Mesma regra. Se pausa o vídeo, faça da maneira como você quiser, básica ou soma e produto. Achou a solução, você volta comigo aqui, tá bom? Eu faço soma e produto, que é mais rápido. Eu tenho menos B sobre A. O B é menos 3, então vai ficar menos 3 sobre o A, que é 1. Menos com menos a gente sabe que é mais, eu tenho 3 dividido por 1, que é 3. Vamos para o produto? O produto é C sobre A, o meu C é 2, o A é 1. 2 dividido por 1, fica 2. Concorda? Beleza. E aí, quais são os números? Que a soma dá 3 e a multiplicação dá 2. Sabe? Vamos ver. Pensa aí e já me... Será que você pensou nos mesmos números que eu? Nós temos a possibilidade do meu y1 valer 1 e meu y2 valer 2. Mas a gente não quer achar y, a gente quer achar x. Lembra da equação em destaque? X ao quadrado igual a y. Vamos trabalhar com ela. Esse x ao quadrado, ele pode ser igual a y1, né? Que vale 1. E quem é a raiz quadrada de 1, meus amigos? Ela pode ter duas soluções, né? Pode ser menos 1 ou 1. Temos aqui duas soluções. Vamos pensar agora no meu y2. X ao quadrado pode ser igual ao y2, que coincidentemente é 2. E aí, vamos passar a raiz? Ah, a professora caiu no mesmo caso de antes, não tem raiz de 2. Ó, cuidado. Na questão anterior, no exemplo anterior, caiu numa raiz... Cuidado, no exemplo anterior, a gente caiu numa raiz que o radicando era negativo, aí não tem solução. A raiz de 2 não é um número exato, mas ela existe. Ela é um número que a gente conhece, né? Assim, a raiz de 2, ela não é um número exato, mas ela é um número que existe. É um número decimal infinito que existe. E como qualquer raiz quadrada, ela pode ter seu valor positivo ou negativo. Então, a gente tem a possibilidade de menos a raiz de 2 e mais a raiz de 2. São duas raízes distintas, certo? Dúvida?
Vamos escrever nosso conjunto de solução? Nós temos aqui, eu gosto sempre de colocar de maneira crescente, para ficar mais organizado, mas não é obrigatório, tá bom? Eu tenho aqui menos raiz de 2, menos 1, 1 e raiz de 2. Temos aqui 4 soluções. E aí, o que você achou? Fácil, difícil, médio? É importante você trabalhar, tá bom? É importante você trabalhar bastante esse tipo de questão. E o seu livro oferece muita oportunidade da gente trabalhar. Vamos ver os exercícios que nós vamos fazer? Página 47 e 48, nós temos uma primeira questão que te traz alguns casos, pouca coisa para você brincar. Dá para você brincar aqui pra caramba, se divertir. Em todos os casos, o que você vai fazer? Pega o x ao quadrado, escreve ele como x ao quadrado, potência de potência. Montou sua potência de potência? Chama o x ao quadrado da letra que você quiser. Resolve a equação do segundo grau, seja como Bhaskara, como soma e produto. Depois você substitui lá no x ao quadrado igual a y. Certinho? Resolva com calma, com tranquilidade, tá bom? Temos muitos exemplos aqui, depois que você fizer até o H, eu tenho certeza que você não tem dúvida mais. Prometo para você. Nós temos ainda na página 48, essa questão 2. Presta atenção nela. Observe a figura e responda as questões. Nós temos um retângulo verde, certo? Esse retângulo verde, ele foi dividido aqui, foi extraído dele, foi separado um outro retângulo lilás. Concorda? Roxo, não sei. Observa as partes que nós temos aqui. A altura que sobrou do verde lá em cima, pequenininha, é 10 sobre x. A altura do lilás, do roxo, é x. Essa altura também é o restante que aparece aqui. Se você quiser pensar na altura do retângulo verde pela segunda lateral aqui, seria a soma de x com 10 sobre x, concorda? Esse pedacinho aqui do verde é 40. Tudo lá do início do verde até o final do verde é x ao cubo. Então, qual que é a largura do roxo? Seria tudo x ao cubo menos 40. Certinho? Beleza. Você precisa dessas informações. Escreva as medidas de cada um deles, tá? No seu livro, para você poder trabalhar. Se você quiser até desenhar cada um deles separados em um caminho. Ó, letra A. O retângulo menor foi colocado sobre o retângulo maior, que tem 875 centímetros quadrados de área. Quais são as dimensões do retângulo menor? Você precisa conhecer o valor do x. Então, calcula a área do retângulo maior verde. Imagina que esse roxo não existia, certo? Não existe ele. A altura do retângulo verde total é x mais 10 sobre x. Caímos caímos numa equação fracionária, hein? E vai multiplicar pela base. A base total é x ao cubo. Então, você tem a área do maior, 10 sobre x mais x, multiplicado por x ao cubo, que é igual a 875. Escreve essa equação e resolve que você vai encontrar o valor de x. E aí, você vai saber dizer as dimensões do retângulo menor, o roxo. E qual é a área dele? Basta você multiplicar as dimensões que você encontrou. Dúvida? E aí? Fácil, difícil, mais fácil do que a equação fracionária que a gente viu antes? O que você acha de equação biquadrada? Estou esperando vocês lá no chat para a gente começar a resolver essas questões juntas, tá bom? Qualquer dúvida me fala lá. Tchau, tchau!